A graça e a paz, queridos irmãos. É um prazer imenso estar aqui, conhecer vários pastores, pastoras, bispa. Nunca conheci uma bispa, tá? Que prazer ver o irmão louvando, a pastora cantando. O início, quando a Ana estava louvando aqui, tem até uma frase conhecida que falam nas igrejas, mas parece que é verdade. Quando ela estava iniciando o culto, e com os olhos fechados, não dava para saber se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Até agora está sendo uma atmosfera muito agradável, porque a presença de Deus está aqui. O lugar em que Ele é adorado, é exaltado, como foi falado, a Bíblia fala, a presença dEle é notória. E onde a presença de Deus está, maravilhas acontecem. Eu tenho certeza que através dos louvores, o Senhor já começou a trabalhar no teu coração, já começou a ministrar até cura na sua vida, libertação de famílias, de parentes. Mas ainda falta um pouquinho mais. A palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 17. Uma palavra curta, mas para nós refletirmos na nossa vida, irmãos. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que quase todos já foram em um casamento. E no casamento, enquanto a noiva não chega, nada acontece. A noiva, na cerimônia, é aquela figura importante, aquela figura imaculada, aquela figura que quando chega, tudo começa. A igreja do Senhor Jesus, na Bíblia, ela é tratada como noiva. A igreja, nós, somos a noiva do Senhor. Porém, vocês hão de concordar que muitas noivas, igrejas, não estão se comportando como tal. A Bíblia fala que existem igrejas que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Porque para ser igreja, irmãos, nós, o corpo de Cristo, precisamos ter pelo menos, acho que 3 princípios fundamentais na nossa vida. Quando você entrar em uma igreja, para saber se aquela igreja é uma igreja verdadeira, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, ela tem que ter pelo menos 3 princípios. Ela adora a Deus, ela evangeliza e ela vive em comunhão. Se na sua igreja, ou se você conhece alguma igreja que não tem esses 3 princípios, ela está fadada a ser uma sinagoga de Satanás. Adorar é o que nós fazemos aqui. Exaltamos o Senhor, glorificamos, levantamos as mãos, fechamos os olhos, né? Glorificamos. A igreja nasceu para isso, para adorar, bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Às vezes usamos a igreja para o nosso benefício, né? Vamos lá que vamos receber uma bênção, vamos lá que vai ser isso, vamos lá que vai ser aquilo. Mas se esquecemos que em primeiro lugar a igreja existe para adorar a Deus. Em segundo, comunhão.
comunhão. A igreja tem que viver em comunhão, tem que se perdoar, tem que andar mais uma milha, tem que dar mais uma chance, tem que abraçar, tem que estender a mão. Vive para isso, porque assim diz o Salmo 133, onde há comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, tem que ter adoração, tem que ter comunhão e tem que ter evangelização. Se faltar um desses, a igreja não é reconhecida como uma igreja verdadeira. Adora a Deus, mas briga de mal, confusão. Adora a Deus, mas não evangeliza. Casa, igreja, igreja, casa, não externa o Deus que você tem. Está faltando alguma coisa. Nós estamos lendo, acabamos de ler, um texto que fala de uma igreja. Uma igreja, a sétima, que o João escreve. Essa igreja na história, ela é conhecida como a igreja dos últimos tempos, no tempo que nós estamos vivendo. Era uma igreja que diz, Jesus fala que conhece as tuas obras, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha atividades, porém, era uma igreja que perdeu a sua essência. Vocês perceberam que Jesus falou, quem me dera vocês fosse frio ou fosse quente. Jesus queria que ela fosse fria ou fosse quente. Aqui não está falando de espiritualidade, aqui está falando de funcionalidade, né? Às vezes nós conhecemos, a tua igreja é fria, não grita, a tua igreja é quente, né? Fala em línguas, mas não é isso que a Bíblia está falando. Porque quem conhece a história, a igreja de Laodiceia, ela estava no meio de duas cidades. Em cima era a cidade de Hierápolis. A cidade de Hierápolis era conhecida pelas águas frias que ela tinha. Diz alguns historiadores que na porta da cidade havia uma placa, lugar de refrigério. No tempo quente, as pessoas iam para Hierápolis, as águas frias, se refrigerar. E embaixo de Laodiceia havia a cidade de Colossos, que era conhecida pelas águas termais, águas quentes, águas medicinais. Quando alguém estava com algum tipo de doença, alguns procuravam aquela cidade, porque aquela água quente trazia um alívio. Então Jesus fala, quem dera fosse fria, como Hierápolis, lugar de refrigério, e quem dera fosse quente, como Colossos, lugar medicinal. Mas eles não eram nem frio, nem quente. Eles eram mornos, perderam a funcionalidade, perderam a essência. Então Jesus começa a reprovar aquela igreja. E eu quero, nessa noite bem breve, queridos irmãos, falar de acordo com a palavra de Deus, como deve ser a igreja do Senhor. Existem muitos atributos, existem muitos requisitos, mas baseado na carta de João à igreja de Laodiceia. Como deve ser a igreja? Como deve ser a minha vida? Como deve ser a sua vida? Como deve ser a igreja? Em primeiro lugar, eu vejo aqui no verso 17, que essa igreja dizia assim, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Eu vejo que a igreja que Cristo deseja que nós sejamos, é uma igreja que sabe quem ela é. Ela reconhece quem ela é. Existem alguns autores que falam, tem um livro, não lembro o nome do livro, nem o autor, que fala que existem dois momentos mais importantes na vida do homem, de uma mulher. O primeiro é o seu nascimento. E o segundo é o dia que ele sabe qual o propósito que ele nasceu. Quando você descobre, foi até falado aqui também, né?
quando você descobre o teu propósito, é o segundo dia mais importante da tua vida. E a igreja precisa saber quem ela é. A igreja de Laodiceia pensava que era rica, abastada, pensava que podia fazer tudo, e Jesus chega e fala: não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando quem nós somos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos unicamente dependentes de Deus, irmãos. Nós não podemos fazer nada se não for da vontade do Senhor. Me fez lembrar agora Moisés, né? Quando Deus falou: Moisés, esse povo é de dura cerviz, vai com eles, eu vou mandar um anjo, né? Nós gostamos de anjo. Aí Moisés falou: não, eu não quero anjo, Senhor. O anjo vai contigo. Aí Moisés falou assim: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, eu não vou dar nem mais um passo. Dependente do Senhor, queridos irmãos. Nós gostamos dos extremos, né? Dificuldade, eu desisto, eu entrego os pontos, não quero saber mais de nada. Ou, dificuldade, eu consigo resolver, eu tenho experiência, eu tenho estudo, eu conheço as regras. Não conhecemos nada. Dificuldades, eu sou dependente de Deus. Eu posso ter uma conta bancária com vários zeros atrás dos números, mas eu sou dependente de Deus. Eu tenho uma saúde boa, faço academia, eu me cuido, eu vou no médico, mas eu sou dependente de Deus. Eu conheço estratégias para fazer a igreja crescer, eu conheço meios, mas eu sou dependente de Deus. Não podemos esquecer isso na nossa vida. A igreja que Deus deseja é aquela que sabe quem ela é. A noiva que Cristo deseja é aquela que sabe quem ela é. Nós somos dependentes do Senhor. Quando eu cheguei em Terra Brasil, Vila Terra Brasil, né? Tem Terra Brasil a Assembleia e tem a Presbiteriana. Quando eu cheguei na igreja, o pastor que me antecedeu, ele resolveu abrir um outro ministério, foi embora, levou 80% dos membros, a igreja que tinha 200, a igreja ficou 15 de um lado, 15 do outro. 30 membros. Quando Deus me conduziu para aquele lugar, e eu vou completar agora 12 anos, 12 anos que tem essa igreja, eu falei: Senhor, eu fui eleito para ficar 5 anos, lá a igreja faz eleição, escolhe o seu pastor, eu vou ficar 5 anos, Senhor, quando eu acabar esses 5 anos, eu quero que o Senhor me dê força para entregar essa igreja com 150 membros, eu pedi a Deus. A gente pede e trabalha, a gente pede e faz a obra. Quando acabou os 5 anos, eu fui fazer o meu relatório, aí quantos membros, homens e mulheres adultos? 128. Crianças, 22 crianças. É o quanto que dá isso? Meu Deus, 150 membros. Se eu soubesse, tinha pedido 300. Dependência de Deus. A gente pede e trabalha. Os irmãos, a pastora, o rapaz do teclado aqui cantaram, nossa, que hinos maravilhosos. E cantaram: Senhor, até que tu venha, não lembro a letra, mas eu quero me desgastar, eu quero trabalhar na tua obra. Não é aos domingos somente, é trabalhar enquanto nós tivermos vida. A igreja que Cristo deseja é aquela que sabe quem ela é.
dependente de Deus. A segunda coisa que eu vejo nessa carta, a igreja que Cristo deseja é aquela que tem compromisso com Ele, compromisso com Deus. Existe um livro, O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Conta a história de 3 homens, David Brainerd, William Cooper e John Bunyan, que escreveu O Peregrino. John Bunyan ficou preso anos, e os seus algozes falavam assim: é só você parar de pregar que você é solto. Ele ficou preso anos e anos, décadas, 1 década pelo menos, e falaram: é só você falar que vai parar de pregar que você é solto. Ele: não, eu não posso parar de pregar. Compromisso com Deus. Eu conheço outra história de um homem que foi preso na Romênia. Ele ficou 8 anos, a família ficou 8 anos sem receber notícia se ele estava vivo ou morto. E era só ele falar: não quero saber mais de Jesus. Ele era solto. Colocavam ele em uma cela que era refrigerada, e quando ele começava a ter sensações de morte, eles tiravam ele da cela, reanimavam ele e colocavam ele de novo. Ele passou anos no corredor da morte, onde ninguém saiu vivo de lá, mas ele conseguiu. E ele estava preso porque não negou o nome do Senhor. A igreja que Cristo deseja é aquela que tem compromisso com Ele. Não é o domingo de manhã, domingo à noite, não é no sábado. É de segunda a segunda, meu compromisso é com Deus. Essa igreja de Laodiceia pensava que fazia obra, mas estava totalmente fora do foco, do rumo de Deus. Compromisso com Deus é muito mais do que só louvar. Vocês lembram quando Davi mandou trazer a arca do Senhor, que estava lá na casa de Obed-edom, o geteu? Davi mandou trazer, diz o texto, irmãos, em Samuel, que a cada 7 passos que eles davam com a arca, parava tudo, sacrificava bois e carneiros. Mais 7 passos, para tudo, sacrificar bois e carneiros, compromisso com Deus. Salomão, para construir o templo, foram dias de festa, dias de adoração ao Senhor, para valorizar a presença de Deus, para valorizar o compromisso. E às vezes nosso compromisso é tão limitado, nosso compromisso é tão pouco que nós oferecemos para Deus, e exigimos tanto do Senhor. Nosso compromisso é com Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus. Para ter uma igreja que tenha 80 membros no culto à noite, você precisa ter 160 no hall de membros, porque 80 vem uma vez, vem outra, alguns vêm quando quer, alguns adoram quando apenas estão passando pelas lutas. Eu vejo isso. Eu sou pastor há alguns anos. Para ter uma igreja cheia, tem que ter um número grande de membros, porque muitos só vão quando querem, quando o tempo está bom, ou quando estão na prova. Mas a igreja que o Senhor deseja é aquela que tem compromisso com Ele. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é o teu Deus, o Todo-Poderoso, que te tirou do pecado, te colocou na maravilhosa luz. É Ele, compromisso com Ele. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que ainda não firmou um compromisso com Deus?
está esperando, Senhor, se o Senhor me der aquilo, eu me firmo na sua casa. Senhor, se o Senhor abrir as portas, eu vou me entregar mais. É o contrário, irmãos. Senhor, eu estou aqui de corpo, minha alma para o Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é glorificado. Se o Senhor não fizer, continua sendo glorificado, porque o meu compromisso é com Deus. A igreja que o Senhor deseja, nesse mundo tão insosso, nesse mundo tão cruel, covarde, sem graça, é aquela que sabe quem ela é, nós sabemos quem nós somos, e é aquela que tem compromisso com Ele. Tem um autor, Felipe Yancey, um dos melhores, na minha visão, ele diz assim: eu saí da igreja porque achei pouca graça, mas eu voltei para a igreja porque não achei graça em lugar nenhum. Está difícil? Mas continua firme com Deus. E terceiro e último ensinamento nesta carta: a igreja que Cristo deseja é aquela que sabe quem ela é, aquela que tem compromisso com Ele e aquela que guarda o dia do casamento, aquela que crê que Ele vai voltar, aquela que diz: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Ele falou que iria voltar, já se passou quase 2000 anos, mas de acordo com a Bíblia a gente vê os sinais, e a igreja, que é a noiva tem que se preparar para a volta do Cordeiro. A igreja tem que estar preparada. A igreja tem uma peça, Mãos Vazias. O pessoal da antiga talvez já deve conhecer. A peça é o seguinte, alguém, personagem de Jesus Cristo, como ele estivesse voltando, e ele chama as pessoas: Ana, mostre-me suas mãos. Aí a Ana: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí o Senhor fala: vinde bendito de meu Pai. Aí depois chama: pastor Dudu, mostre-me suas mãos. Aí o pastor Dudu: Senhor, eu trabalhei lá na igreja, eu me doei, eu evangelizei, visitava. Dudu, vinde bendito de meu Pai. E vai chamando um por um. Aí tem uma hora que chama uma pessoa: fulano. Fulano se esconde. Fulano: não, Senhor, chama outro, Senhor, eu não estou preparado. Fulano: é a hora de prestar conta, mostre-me suas mãos. Senhor, eu não fiz nada, eu tive a oportunidade, eu ouvi sermões, eu fui na igreja, mas eu não quis compromisso. E o Senhor falou: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. A igreja que o Senhor deseja é aquela que está preparada para o encontro celestial. Aquela, quando nós ouvirmos Ele chamar o nosso nome, nós estaremos com o coração aberto para morar eternamente com Ele. Você está preparado, querido? João Calvino é um grande reformador do século XVI. Ele, muito doente, tinha problema de gota, artrite, pedra nos rins, teve malária, enxaqueca durante 20 anos. Olha, só de derrota. Mas ele escreveu comentários de quase toda a Bíblia. Ele mudou a cidade de Genebra. E falaram assim: Calvino, para de trabalhar, descansa. E mesmo com essas enfermidades, ele falou: você quer que o meu Senhor volte?
e me encontre ocioso. Eu quero continuar trabalhando, porque ele entendia que Jesus estava voltando também. Jesus está voltando, querido. A qualquer momento nós podemos ouvir, né, a última trombeta soar, e o meu nome irá chamar, e o teu nome ele vai chamar. Você está preparado? Se não estiver, você acredita que hoje você pode ficar preparado? E se ele chamar teu nome, você vai para o céu com ele? Essa é a noiva que Cristo deseja. Essa é a igreja militante. Essa é a igreja que trabalha, que luta. É uma igreja que sabe quem ela é. É uma igreja que tem compromisso com ele. É uma igreja que aguarda a volta dele. Nós temos que ser assim, para sermos reconhecidos como a noiva de Cristo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Agradeço, queridos.